Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br. Não se esqueça também de fazer uma visita... Não, já pedi para deixar o like, já falei da loja, gente. Eu vou falar de novo, eu vou repetir. A pessoa está pirando às vezes. Mas olha aqui, o que eu quero dizer é que essa blusa aqui que eu estou usando é da Loja Assombrada, tá? Ela tem aqui, não sei se dá para vocês verem, mas tem o detalhe aqui do botão dourado, tem a etiqueta ali embaixo da loja, é da Loja Assombrada. Tem essa camiseta, é a Black Cat, lá na loja. Então vai lá dar uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Não se esqueça do like e agora vamos sim aos relatos. Vamos lá! Primeiro relato de hoje é este daqui: Olhos Vermelhos e a macumba que fizeram para o meu marido e para mim. Gente do céu! Nomes trocados, vamos lá. O meu marido... Os nomes estão trocados. O meu marido, Avelino, e eu estávamos em uma época de muitas briguinhas e desentendimentos. Foi quando numa noite nós fomos dormir já meio brigados. Ele tem facilidade para dormir logo e também tem o sono muito pesado. Já eu sou o oposto. E naquela noite não foi diferente. Eu não estava conseguindo dormir. Então eu ficava olhando para ele, mesmo com as luzes apagadas, e ele estava deitado de barriga para baixo e com metade do rosto em cima do travesseiro e a outra metade virada para o meu lado. Tá. Assim, dando para deixar o nariz de fora para respirar. Logo, assim, ficava o olho direito e o nariz e metade da boca para fora do travesseiro e o resto em cima do travesseiro, escondido dos meus olhos. Foi aí que eu, encarando ele dormindo ali, percebi algo estranho em seu rosto. Do nada, apareceu aos poucos uma bolinha vermelha, pouco menor que uma moeda de 10 centavos. Aquilo apareceu e logo em seguida desapareceu. Eu, no mesmo instante, peguei meu celular que estava ali do lado e liguei a lanterna em cima dele, sem tirar os olhos do lugar onde eu vi a tal bolinha vermelha. E ao iluminar na direção dela, eu tomei outro susto, pois a tal bolinha havia surgido justamente onde estava o seu olho. Foi aí que me caiu a ficha. Aquilo não era uma simples bolinha. Aquilo foi o Avelino, o meu marido, abrir e fechar o olho. Bom, foi o que me veio à cabeça, né? E eu, naquele ponto, já não duvidava disso, pois ele realmente estava nos dias de muito estresse e tinha algumas atitudes que nem pareciam ser dele. Eu pensei em contar a ele o que eu vi somente no dia seguinte, porém eu não me contive e o acordei. Contei a ele o que vi, até pensei que ele me diria que era bobagem e me mandaria dormir. Mas ele me falou que na hora em que eu o acordei, ele estava sonhando e que em seu sonho havia dentro dele um demônio. Eu fiquei mais chocada ainda, pois tudo batia de acordo com o que estava acontecendo, né? E a conclusão que chegamos foi que realmente algo ali estava errado. E no dia seguinte nós resolvemos fazer algo a respeito. Eu sou evangélica e o Avelino é católico. Eu contei tudo para o meu pastor por mensagem, ao que não foi dado muita importância e não resolveu absolutamente nada. Foi aí que procuramos uma cartomante e descobrimos várias coisas. Entre elas, que trabalhos foram feitos por pessoas próximas do meu marido. Pegaram fotos nossas e enterraram no cemitério. E outras coisas que no momento eu não me lembro, mas tudo com o intuito de nos separar e destruir a nossa família. E não era para menos, pois realmente, às vezes, parecia que o Avelino estava endemoniado. Não é possível. Ele havia mudado muito de uns tempos para cá. E eu estou falando de bastante tempo, tá? Aquilo não era recente. Para resumir,
Nós, além de descobrirmos quem foi que fez tudo isso, também pedimos para desfazer tudo e também seguimos algumas indicações da tal mãe de santo que nós procuramos. Hoje, alguns meses depois, estamos bem, ótimos e esperamos que melhore a cada dia. Que bom que acabou bem, mas gente, assim, então ele estava escuro, aí ele abriu o olho e o olho dele era aquela bolinha vermelha, a luz vermelha, sei lá, o olho dele era como se fosse um fogo, algo assim que brilhava no escuro, vermelho ainda. Gente do céu, que esquisito. Se alguém já passou por uma situação parecida, escreve pra gente, porque isso pra mim também é novo. Próxima história. O louco do celular. É uma moça que nos conta. Eu morei aí em Black River, aqui em Rio Preto, entre 2001 e 2002, mas eu sou de uma cidade próxima. Esse relato nos faz pensar como um exercício mental e gostaria de lançar a seguinte questão aos companheiros assombrados. As pessoas que falam sozinhas, na verdade, com quem elas conversam? Com anjos? Com entidades? Com um amigo invisível? Elas são loucas? Durante dias seguidos, que se perduraram por meses, entre os anos de 2012 e 2016, com frequência eu me deparava com pessoas que falavam sozinhas. Isso me assustava todas as vezes. Minha cidade tem muito movimento, calor, mas ao mesmo tempo é uma cidade com excelentes shoppings, atacadões, centro bem legal, pizzaria, restaurante, comida japonesa, lanche, represa linda, vida noturna bem legal. Essas pessoas solitárias que falavam sozinhas, na maioria das vezes eu me deparava com elas nesses locais. Coitados, eram situações deprimentes. Um homem falando todo empolgado no meio da avenida num celular quebrado. E não dava para saber se ele tinha fugido do hospício ou se ele era um mendigo surtado. Mas como você sabe que era um celular quebrado? O cara, ele estava todo vestido como um mendigo? Como que era nítido que o celular estava moído? Ou o quê? Enfim. Eu via uma mulher andando rápido e falando sozinha. Outra parada, esperando o ônibus, falando sozinha. No dia seguinte, outra mulher falando sozinha. Eu assustada. Chocada. Não, checava. Eu assustada, checava bem se não era uma conversa no celular. E verificava sempre que não era. Na semana seguinte, de dentro do circular, eu vi um louco no meio da rua falando todo empolgado num celular de mentira. Por várias vezes, quando eu vou de carro para Rio Preto, eu vejo o motorista do carro ao lado falando sozinho também. Olha, desculpe me desabafar aqui, mas isso é angustiante para mim. Eu não sei bem o que sentir. Repulsa, pena, vergonha, eu não sei. Chegava a dar medo, do tipo querer sair correndo de perto em alguns casos. Mas o mais assombrado era a frequência das vezes que eu presenciava pessoas que falavam com alguém de mentira. Eles conversavam com alguém que a gente não vê. Isso é muito estranho. Todas as vezes que eu me pego falando sozinha, eu faço questão de falar somente no meu pensamento, justamente para não passar essa impressão. Alguém mais tem essa preocupação? Todo mundo fala sozinho? Com que frequência? Porque algumas pessoas que falam sozinhas parecem loucas. Vocês acham que eu sou preconceituosa ou encanada? Eu não sei se é porque eles se curaram ou se mudaram, mas o fato é que, graças a Deus, eu parei de vê-los. Mas peraí, era sempre a mesma pessoa? Você já conhecia era a mesma mulher que falava sozinha ou eram pessoas aleatórias, em dias aleatórios? O que eu penso é que teve uma época que foi meio que talvez, não digo febre, mas talvez começou a surgir aquele aparelhinho que você enfiava no ouvido e aí você podia falar com o seu celular dentro do seu bolso e era um fone com um microfone. E eu já vi um monte de gente falando sozinha assim que até eu acho muito esquisito, sabe? Porque você tava assim no mercado, de repente a pessoa, então, aí tal coisa, ela falando sozinha. Aí eu ficava olhando assim, aí de repente eu via que ela tava com esse aparelho.
Falei, gente, mas é muito esquisito, né? Ficar falando, parece que você tá falando sozinho. Mas agora eu não sei se ela verificou isso, se eram os tais aparelhinhos aqui no ouvido ou não, né? Ela falou que viu falando no celular de mentiras. Eram pessoas de outra dimensão? Onde você só viu um deles e não o par que estava conversando? Seriam espíritos ou pessoas médiums que conseguiam ver espíritos, estavam conversando com os espíritos, mas só elas viam os espíritos. Olha, aqui tem hospício em Rio Preto. Não é hospício, é hospital psiquiátrico, né? Mas, assim, eu acho que não teve uma rebelião lá, não, e saiu todo mundo querendo... Não sei, gente, realmente, assim, se alguém tiver algo a comentar, comenta aqui embaixo, se tiver alguma hipótese, alguma coisa, né? Próxima história, a mamadeira. É uma moça que nos conta. Hoje eu venho contar como meu tio materno, o Newton, morreu aos 2 anos de idade. Ah, tio... então ela não conheceu, entendi. Como meu tio materno morreu aos 2 anos de idade. Em um ano, que eu não sei qual, Nilka já... ela está usando os nomes das pessoas que estão sempre aqui nos superchats e tudo mais. Em um ano, que eu não sei qual, Nilka já tinha 4 de seus 8 filhos. Seu filho mais novo, Newton, tinha apenas 2 anos, e toda segunda e sexta-feira, Nilka ia buscar leite para sua família na casa da Sheila, sua mãe, que sempre ao vê-la chegar, preparava uma mamadeira e dava para o pequeno Newton, que tomava toda a mamadeira enquanto Sheila e Nilka conversavam. Em uma sexta-feira, Nilka chegou na casa de Sheila para buscar o leite, e Sheila estava virada no giraia e não deu a mamadeira para o Newton. Nilka nem percebeu na hora, pois queria sair de lá rápido. Elas brigaram feio. Então ela só pegou o leite e foi embora. A partir dali... Peraí, deixa eu só ver. Tá. A partir dali, Newton começou a ter uma febre muito forte que não passava com nenhum remédio. Na região tinha um benzedor que só atendia segunda-feira, o Adilson. Então, na segunda-feira, Nilka pegou o Newton, foram buscar o leite na casa da Sheila e iam aproveitar para ver se o Adilson benzia. Chegando lá, Sheila estava conversando com o Adilson e ela se intrometeu na conversa e disse: Seu Adilson, meu menino está com febre desde sexta-feira e nada faz com que passe. O senhor pode benzê-lo? E Adilson olhou o menino e disse: Eu vou benzer o menino, mas só para te tranquilizar, porque as lombrigas já chegaram no coração dele e não tem mais jeito. Ele vai morrer. Credo, gente. E isso se deu por vontade... E ele continuou dizendo: E isso se deu por vontade de algo que alguém sempre o dava e de repente não deu. Ah, o leite. Nisso, Sheila entrou correndo em sua casa e veio com a mamadeira e deu ao menino. Mas Adilson disse que agora não adiantava mais. Então Nilka pegou o leite e se foi. Ao chegar em casa, colocou o menino no berço e foi pôr o leite para ferver, mas ao chegar na cozinha, escutou um barulho no quarto. Correu lá para vê-lo novamente, mas ele já estava morto. Eu tenho certeza que isso é verdade, pois crianças e mulheres grávidas ficam doentes por ficarem com vontade de algo. E sim, isso pode matar. Eu já ouvi algumas histórias desse tipo, mas assim, não muito tão rápido assim, lombriga. Porque assim, gente, convenhamos, eles chamavam de lombriga, mas uma lombriga você pega, é um protozoário. Gente, como que é? Lombriga é o quê? É um verme. É um bicho que você pega por comida suja, pôr a mão suja na boca. Até devia ser bem comum no sítio. Minha mãe já teve. Quem nunca teve uma lombriguinha, não é? Mas por conta da higiene e tudo mais. Minha avó falava realmente: olha, fulano vai ficar com vontade, vai ficar com lombriga. Né? Quem nunca ouviu essa expressão? Que a criança vai ficar
enlubrigar. Oh, meu Deus, agora fugiu a palavra. Vai ficar com lombriga de vontade de tal coisa. Mas, gente, a lombriga, ela não cria assim dentro, né? Fala, fiquei com vontade de comer aquele macarrão. Criei uma lombriga aqui dentro e agora ela vai me consumir. Não é isso. Mas eu acredito sim que a vontade de alguma coisa pode deixar a pessoa doente. Eu já fiquei doente por vontade de ter uma roupa. E aí, meu irmão já ficou doente com febre que não passava de jeito nenhum, porque ele ficou com vontade de um brinquedo que ele viu na farmácia e minha mãe não fazia ideia do que era. Ele não falava, até que ela foi questionar o que era, e aí ele comentou e minha mãe voltou lá no lugar, comprou, deu, passou a febre. Mas deu tempo, entendeu? A hora que deu o que estava faltando, reverteu a febre. São esses os casos que eu conheço. Já vi relato de criança que morreu mesmo com vontade de alguma coisa, mas esse lance de não dar mais tempo, de ser muito rápido, do leite, lombriga pro coração, não cria assim, entendeu? Não cria rápido assim, e a lombriga não cria por causa de vontade. Mas sim, posso entender que às vezes o psicológico, não sei, da criança que fica com vontade, isso realmente eu acho que a gente deve prestar atenção nessas vontades, assim. Mulher grávida, eu não sei, mas criança, eu já vi vários casos de realmente adoecer, mas assim, nunca ouvi, fora um outro relato, como eu disse aqui, morrer por conta disso. Penso que talvez nesse caso seja alguma coincidência, gente. Mas o benzedeiro falou. E ele falou, e como que ele podia saber disso? E ele falou isso, ó. Isso é por conta de uma vontade que ele estava de algo que sempre davam para ele e de repente não deram. Ou seja, o leite, sempre dava o leite, aquele dia não deu. Mas daí morrer, ai gente, eu não entendo esses mistérios, mas não duvido não duvido das... Mas penso que talvez não seja uma energia ruim que pegou na criança. Mas, gente, morrer assim também. Bom, próximo relato. Já tô quebrando muito minhas caraminholas aqui de ação. O casarão e as velas. É uma moça que nos conta os nomes sempre trocados, ok? Eu moro em São Luís do Maranhão, que tem mais de 400 anos e possui um centro histórico com mais de 200 anos. Esse centro histórico da cidade é recheado de mistérios e encantarias, e é muito comum ter experiências sobrenaturais por lá. Eu vou contar os que para mim foram mais marcantes. Os próximos 3 relatos. Então os próximos 3 relatos são da mesma pessoa, que são coisas que aconteceram com ela. Beleza. Bom, os casarões do centro de São Luís são utilizados para moradia, centros culturais, museus, boates, etc. Um desses casarões era quase diariamente frequentado por mim e por meus amigos. É um centro cultural muito antigo, assim como eu e meus amigos. Assim como eu. É muito antigo, assim como eu. Não, é um centro cultural muito antigo que infelizmente sofre por não ter apoio nenhum do governo para se manter em pé. Tanto que foi necessário cortarem a luz após meses de atrasos nas contas. Porém, os fiéis frequentadores do local não deixaram de ir até lá, assim como eu e meus amigos. Então, a solução encontrada pelos responsáveis pelo casarão era iluminar com velas por todos os lados. Admito que o lugar não se tornou dos mais confortáveis, não, mas precisávamos resistir. Os donos construíram, no interior do casarão, altares para Exu Caveirinha e Preto Velho, dentre outros. Um dia estava lá, com uns amigos, conversando, rindo, me divertindo, quando notei um senhor, cerca de 80 anos, sentado atrás da gente. Ele tinha chapéu e bengala. E ria muito olhando diretamente para mim. Mas ele ria com deboche. Eu fiquei muito zangada e comecei a encará-lo de volta, fazendo uma cara de deboche maior ainda. Muito incomodada com a situação, eu me virei por um segundo e quando voltei os meus olhos para aquele senhor novamente, ele havia desaparecido. Nem cadeira havia lá. Eu não dei bola.
Eu fiquei aliviada por ele ter ido embora. Alguns minutos depois, saímos de dentro do casarão e simplesmente entendi o que tinha acontecido. Caiu a ficha só quando eu já estava do lado de fora. Alguns dias depois, eu voltei e observei o mesmo local durante o dia e notei que exatamente no lugar onde aquele senhor estava sentado se encontrava um altar para Preto Velho. Algumas curiosidades sobre esse local. Eu sempre frequentei com os meus amigos, mas eu nunca me senti bem lá dentro. Eu sei que é um lugar com muito mais história do que a gente pode imaginar, mas eu sentia um peso, um cansaço, uma tristeza, uma fadiga, ansiedade, entre outras coisas mais ali. Eu também tinha um amigo muito envolvido na Umbanda, que vez ou outra deixava escapar segredos que as entidades contavam para ele. Como, por exemplo, que esse casarão, em específico, foi um cabaré nos anos 30. Ah, que legal! Então tem ali alguma energia que ficou meio esquisita, né? Porque vai saber as coisas que aconteciam no cabaré na década de 30. Que legal! Bom, próxima história. E o Preto Velho apareceu. Por que será que tava dando risada dela? Aí fiquei curiosa também. Próxima história. A boate maldita. Tá. Essa ou é outra? Bom, vamos continuar vendo outra história da mesma moça. Em outro desses casarões aí, funciona uma boate gay muito famosa na cidade. Recebi muitos convites para ir até lá, mas eu nunca tive vontade. E olha que eu era muito festeira. Eu não recusava um convite, hein? Porém, há pouco mais de um ano, acabaram me convencendo. Eu estava vivendo uma fase muito boa na vida, eu e minhas amigas Denise e Débora vivíamos ocupadas e dificilmente conseguíamos nos encontrar. Então chegou o aniversário da Débora e o desejo dela era uma noitada entre amigas. Por muita insistência das duas, resolvi ir com elas até a tal da boate gay. Aquecemos nos bares mais baratos da região e esperamos dar a hora da boate abrir. Fomos as primeiras a entrar. Pegamos nossas pulseiras e nos direcionamos até a porta de entrada. Nunca vou esquecer daquela cena. Foram os segundos mais longos da minha vida. O segurança da boate abriu uma porta de rolar e a minha amiga Débora, aos berros, saiu correndo de felicidade. Ela amou tudo. Se agarrou no poste de polidense e foi logo pedindo um drink. Esse daí somos nós quando acabar a pandemia. Nós assim, entrando nas boates. Ai, eu amo polidense. Ai, me faz um drink. Eu vou rolar no chão da boate. Né? Todo mundo com saudade dessas coisas. Ai, meu Deus. E aí a Denise acompanhou entusiasmada. Mas eu queria chorar. Quando aquele segurança abriu o portão, o meu primeiro sentimento foi medo. Muito medo. Quando entramos, eu senti cheiro de sangue e suor. Eu conseguia sentir dor, violência, brigas. Eu sentia o local muito cheio, lembrando que nós três fomos as primeiras a entrar. Mas eu sentia o lugar lotado, sufocante, amedrontador. Eu sentia como se nós três fôssemos as próximas vítimas, sabe? Eu estava em total estado de terror. Eu olhava para os cantos da boate e via pessoas sendo atacadas sexualmente. Eu via tristeza. Eu queria sair dali no instante em que eu entrei. Mas olhava para as minhas amigas que estavam só alegria, satisfação e euforia e pensei que eu não poderia interromper aquilo. Não tínhamos dinheiro para ir até outro local também. Era ali ou ir para casa. E elas queriam muito curtir aquela noite e eu não queria estragar nada. O local começou a encher de pessoas e ao mesmo tempo que ia enchendo de gente, eu sentia o lugar mais vazio de espíritos ruins. Só que eu comecei a sentir que os espíritos ruins agora estavam usando algumas pessoas. Em alguns eu via um olhar de maldade muito grande, aterrorizante.
Minhas amigas, é claro, não notavam nada, achavam tudo máximo, então me certifiquei de fazer a segurança delas. Se elas estavam conversando com alguém com aquele tal olhar, eu imediatamente as puxava de lá, inventava uma desculpa ou qualquer outra coisa. Se uma delas ia ao banheiro, eu fazia todas irem juntas. Resumindo, eu não tirei os olhos delas um segundo. Eu não consegui dançar, eu não consegui sorrir, eu não consegui curtir nada. Se passaram quase 3 horas dentro daquele inferno e eu estava exausta. Eu não aguentava mais ver, sentir e cheirar tanta coisa ruim. Mas era tanta que nem sei como colocar em palavras. Chamei as duas para conversar num local mais afastado, sentamos e eu desabei a chorar. Não tinha mais forças, eu precisava ir para casa. O que acontece quando uma pessoa sensitiva vai para uma boate? Com história. Elas perguntaram o que aconteceu e eu só consegui contar parcelas do que houve. Até hoje elas não conhecem a história por inteiro. Nós saímos de lá, lanchamos e fomos para casa. Muitos meses depois, eu estava conversando com uma outra amiga minha, a Ariane, sobre experiências sobrenaturais no centro histórico da cidade, e ela acabou me contando uma experiência que teve exatamente na mesma boate. Ela sentiu um pouco do que eu senti. A minha amiga Ariane não bebe, caso alguém queira colocar a culpa no álcool, tá? Semanas depois eu conversei com a minha amiga Anaísa. Ela também notou algo estranho por lá. Era algo pesado, mas nada no nível que eu vivi. Enfim, eu passo longe daquele lugar até hoje e não indico que ninguém vá. Credo, gente. Eu imagino que vários locais são nessa vibe. Eu acho. Bom, próximo e último relato desta coletânea, também da mesma pessoa, da mesma moça, tá? E nossa, passou tão rápido. Mas vamos lá, pro último relato. O homem no samba. Desde criança eu tenho experiências sobrenaturais. Dentro da minha própria casa, no ônibus, na rua, na faculdade, etc. Isso tirava as minhas forças. As coisas que eu sentia das pessoas me entristecia, me cansava. As pessoas sugam a minha energia só ao me abraçar e dizer que sou um ser de luz. Havia abraços que me jogavam na cama por dias a fio. Eu fui criada em um lar cristão evangélico. E na igreja não te ensinam como lidar com sensibilidade espiritual. Então eu tive que aprender sozinha. Depois de muito sofrer, aprendi a criar um escudo, uma porta. Durante 1 ano eu não vi nada, não senti nada e não me aconteceu nada. Eu estava muito bem. Então resolvi ir ao samba com o meu namorado Breno. O samba estava lindo, muita gente animada, todo mundo cantava bem, a roda tocava muito bem e os sambas eram deliciosos. Logo eu e Breno fizemos amizade com outro casal. Nos divertimos muito, rimos, bebemos e dançamos como se não houvesse amanhã. Havia no salão um outro rapaz que sambava muito bem e logo chamou nossa atenção. Aqui vou chamá-lo de Estevam. Estevam logo se aproximou e fez amizade com a gente. Dançamos, rimos e nos sentimos confortáveis com ele. Em um certo momento, eu e Breno fomos até a calçada tomar um pouco de ar. Quando voltamos, Estevam nos chamou e falou: Eu sou fiel ao candomblé quase a vida inteira e vi que o santo de vocês batem. Por isso vocês se dão tão bem. Também vi, se referindo a mim, que um homem lhe acompanha onde você vai, e eu acho que é ele que te faz fumar. Eu também vi, se referindo ao Breno, que uma mulher te acompanha, por isso você tem tanta sensibilidade. De repente, aí achamos tudo aquilo muito curioso, mas eu já ouvi tanta coisa que eu aprendi que nem sempre a gente deve acreditar. Então eu e Breno fomos novamente para a calçada conversar sobre aquilo tudo. De repente, o Estevam chega e começa a aprofundar o diálogo sobre religião. Breno saiu por alguns minutos para ir ao banheiro e, enquanto isso, eu continuei na calçada conversando com o Estevam. Por algum motivo, eu resolvi abrir um pouco aquela porta que eu tinha fechado.
tirar um pouco o escudo que tinha construído. Foi quando olhei para o Estevão e lhe contei muito sobre a sua vida. E vi que coisas o perseguiam, o faziam mal. Vi também a luz que ele tinha e que estava quase extinta. Vi, senti e falei muitas coisas que o fizeram ficar boquiaberto. Ele continuou me incentivando a falar, mas quando terminei, olhei para dentro do casarão e comecei a ver e sentir coisas em todo o mundo. Coisas ruins, estranhas, confusas, coisas boas, de tudo. Eu fiquei desorientada e o Estevão começou a insistir para que a gente entrasse. Eu neguei e mais ou menos nesse momento o Breno voltou do banheiro e Estevão continuou insistindo para que nós dois entrássemos. Eu continuei negando e o Breno me apoiou na decisão. Então continuamos lá na calçada. Havia uma chuva muito forte, não tínhamos para onde ir, por isso ficávamos ali pela calçada. Breno percebeu que algo aconteceu e me perguntou o que era. Eu estava lá tentando explicar para ele quando de repente ele cai de costas, sentado no batente e começa a falar muito nervoso. Estevão me empurrou! Ele me empurrou, eu vi! Mas o Estevão estava lá dentro o tempo inteiro, no fundo do salão. Ninguém tocou no meu namorado, nem pela frente nem por trás. Mas ele continuava dizendo que o Estevão o tinha empurrado. Por um momento eu fiquei perdida e decidi tirar o Breno de lá. O Breno tem 1,80 de altura e quase 100 quilos. Eu tenho 1,59 de altura e 60 quilos. E tive que dar um jeito de levá-lo e ir sustentando ele pela chuva para longe dali. Eu achei um lugar para sentarmos amparados da chuva e ele começou a se queixar do braço dormente e do corpo estranho. De repente, ele olha para mim e me pergunta como que a gente foi parar ali. Além de continuar reclamando do braço dormente, do corpo estranho. Eu não sabia o que fazer, então eu comecei a orar, mentalizar boas energias. Peguei um cigarro, comecei a baforar fumaça nele. Eu não sei por quê. Depois de um tempo, ele se sentiu melhor e o braço parou de formigar. Então falei para a gente ir embora, mas ele não poderia, em hipótese alguma, olhar para trás. Olha, eu não sei por quê, eu só sentia que ele não deveria. Fomos pela chuva mesmo até a parada de ônibus. Ele insistia para que eu contasse o que aconteceu, mas eu não conseguia. Eu precisava me concentrar no que ainda estava acontecendo. Finalmente pegamos um ônibus e fomos para a casa dele. Relaxei, me senti segura e consegui contar para ele o que houve. De repente, eu senti como se Deus estivesse dizendo dentro da minha cabeça que eu seria a protetora espiritual do Breno e dos filhos que teremos, que as lutas vão ser duras e eu vou precisar de muita força para enfrentar. Logo que terminou, comecei a chorar. Chorei muito, até soluçar. Depois de um tempo, eu me acalmei, respirei e tudo voltou ao normal. O resto da noite foi tranquilo e eu me senti segura. Eu e Breno decidimos nunca mais voltar naquele samba também. E lá, tem uns lugarzinhos tenso, né? Ainda mais para uma pessoa sensitiva. Cadê vocês? E aí, pessoal, o que vocês acham dessas histórias? Deixem aqui os seus comentários, tá? Sempre com muito respeito, por favor. E se tem uma história parecida, manda sua história pra gente, tá bom? Quem sabe ela aparece aqui em alguns desses dias de relatos aí. Pessoal, muito obrigada a todos. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!